Shalom, bom dia a todos, meus irmãos e amados. Estamos começando nossa live da manhã, hoje, né? Eu espero que você esteja aí entrando agora para a gente começar então a nossa reflexão. Como hoje é terça-feira e nesse horário eu estou aqui na igreja também fazendo atendimentos, um pouco mais tarde. E eu quero realmente saudar a todos com a paz do Senhor, né? Hoje, dia 2 de maio, segunda-feira, e nós estamos aqui de fato para poder estar realmente com os irmãos nesse momento, nessa pastoral, preparando-nos para mais um dia, né? Na presença do Senhor. Quero aproveitar para parabenizar os aniversariantes, né? De uma forma muito especial aí. Eu não vi no grupo outros aniversariantes, mas nosso filho, né, Eduardo, nosso baterista, guitarrista, baixista, ele está fazendo aniversário hoje. Mando um abraço para ele. Mais tarde a gente se encontra e eu quero dizer que amo muito meu filho, né? É um homem de Deus. Tenho certeza que Deus está trabalhando muito na vida e agora completando mais um ano de idade. Deus abençoe a todos. Saudar também os nossos irmãos, né? Eu estou aqui no altar, olhando para esse templo vazio, né? Mas com o coração aberto, até porque desde aquela homenagem, todos os nomes estão ali, eu consigo visualizar, né? Pela fé, o templo novamente cheio daqui a poucos dias, e a gente pode ver os irmãos realmente preparados, né? Se preparando para a volta do Senhor. Um abraço a todos os meus queridos irmãos que forem entrando agora. Como vocês podem perceber, eu estou um pouquinho longe do celular. Estou conseguindo ver alguns nomes ali, Cibele, deixa eu ver quem mais, pastora Delma, dá para ver alguma coisa, mas eu vou logo me concentrar aqui na palavra também, na medida que vocês forem entrando, para nós podermos prosseguir, ok? Provisei aqui uma forma de a gente estar falando com um suporte, e eu quero abraçar você aí, que você se sinta abraçado nessa manhã, meu querido, minha querida irmã, onde você estiver. Lembrando que estamos com muita saudade de ver esse templo sendo utilizado, o salão principal, né, para nós estarmos reunidos aqui para servir ao Senhor. Dá muita saudade realmente. Eu espero que isso desperte os nossos corações também para os dias que estão sendo previstos, né, aí pela frente. A tendência é só piorar esse aspecto, né? As pessoas cada vez mais estão se concentrando em grandes cidades, em benefícios, em luxúria, em conforto, em segurança. E a verdade é que as pessoas estão cada vez mais distantes, mesmo morando em condomínios, em grandes prédios, em grandes condomínios fechados de casas, né, seja vertical ou horizontal, cada vez mais se isolando, cada vez mais se tornando mais egoísta, enfim, toda uma série de problemas que tem acontecido. Eu quero também, nesse momento, também aproveitar a oportunidade, já para a gente começar aqui refletindo na palavra, dizendo que esse mês é um mês importante também, porque marca aí, aqui no DF, né, a reabertura de algumas igrejas, né, e de tudo, de alguma forma, as igrejas que estão sendo pleiteadas para abrir, que é a minoria das igrejas, no Brasil tem esse perfil acima de 200, capacidade para 200 pessoas, né? Nós estamos avaliando a nossa realidade, esperando alguns posicionamentos e estamos trabalhando junto com as pessoas representantes também junto ao governo para que a gente possa em breve também estar aqui. O ideal seria, na verdade, que o governo federal tivesse feito como o governo do Goiás, né? Liberado as igrejas menores com um número menor para ter o espaço, né? E de acordo com o espaçamento, não de acordo com o número de capacidade. Mais paciência, né? Deus abençoe a sua vida. Estamos aguardando ansiosos para a gente voltar. Mas enquanto isso, irmãos, nada impede de a gente estar com todo o cuidado necessário, né? Assim como a gente vai no mercado, assim como a gente vai, por exemplo, no açougue, como vai no banco também, nada impede que haja alguma movimentação mínima, principalmente para as pessoas que não são do grupo de risco. Nós temos visto aí algumas informações sobre esse vírus, né, que na verdade ele não é tão fatal, não é tão preocupante, mas a gente tem que ter cuidado, tomar as nossas providências, mas acima de tudo confiar no Senhor, zelar pela nossa saúde, mas lembrar que a vida precisa continuar, ok? Eu quero falar um pouquinho nessa manhã com você, a nossa reflexão, e também não será muito demorada, é sobre o poder das palavras. Eu já mencionei isso em outros momentos, né?
Acredito que na meditação de ontem também eu toquei nesse assunto. Eu quero especificar um pouquinho mais agora, mas eu queria que você primeiro ouvisse a palavra de Deus. Eu vou ler aqui Provérbios capítulo 18, ou Provérbios 18, né? Os versos 6, 8 e também o 19 e 21. E vou lê-los de acordo com a versão da Bíblia Viva, que é uma versão que fala assim, a nossa linguagem um pouco mais clara. Nem parece às vezes quando você lê que é aqueles textos clássicos. Então, isso pode ajudar a gente a refletir um pouquinho. Diz o texto o seguinte, olha: o tolo é aquela pessoa que está sempre pronta a entrar numa briga. Além disso, ele sempre provoca com as suas palavras. Sim, as palavras do tolo acabam destruindo sua vida. Ele arma armadilhas contra si mesmo, como o que fala. Boatos e fofocas são o prato favorito de muita gente. Certas pessoas querem mais, sempre estão com fome. É mais difícil ganhar de volta a amizade de uma pessoa ofendida do que conquistar uma fortaleza na guerra. As brigas são portas trancadas que fecham a vida dessa pessoa para você. Sempre temos que comer o fruto das palavras que semeamos. Nossas palavras têm poder para construir ou destruir nossa vida. Quem usa bem suas palavras receberá benefício em troca. Amém? Que palavras fortes, né? Práticas. Parece até mesmo os provérbios de qualquer outro escritor de sabedoria dos dias de hoje. Mas foi escrito por Salomão já há milhares de anos. É interessante que a palavra de Deus, por mais que ela seja de muitos anos atrás, né? Episódios aí de 3.000 anos ou mais atrás escrito, no entanto, nós temos uma palavra contextualizada, no caso aqui de Provérbios de Salomão. É curioso dizer o seguinte, a gente volta aqui no texto para a gente pensar o seguinte, olha, a pessoa que é tola é a pessoa que está sempre pronta a entrar numa briga, ou seja, a pessoa atirada, né, ansiosa por conflitos. Geralmente, quando a gente está ansioso por conflito, irmãos, é porque a nossa carne, e aí falando espiritualmente, né, do ponto de vista espiritual, nossa carne está querendo falar mais alto que o nosso espírito. Porque os princípios da palavra que Jesus nos ensinou, de mansidão, de bondade, né, de temperança, de controle, temperamento controlado pelo Espírito, tudo isso inutiliza de alguma forma, inviabiliza em nós a carne falar mais alto. Mas quando nós somos levados, então, a sermos menos espirituais, ou seja, alimentamos mais a nossa própria carne, nosso ego, os nossos próprios queixames e desejos, a gente então dá lugar realmente a uma carne que fala com muita avidez, né? E geralmente quando a gente crentes que são tumultuadores ou que geram problemas são crentes carnais, por mais que pareçam espirituais, por mais que queiram parecer espirituais, mas os crentes, as pessoas servas de Deus que são espirituais, não geram conflitos. Quando muito são usados por Deus como profetas, né, para trazer uma palavra profética, uma palavra dura muitas vezes, mas tudo em amor, né? Se você for ver todos os exemplos do Antigo Testamento e também o próprio Jesus Cristo, era assim. Ele falava em amor, ele curava, ele restaurava, mas não era a pessoa para gerar conflitos. Os conflitos eram gerados por causa da verdade e não necessariamente pela forma como a pessoa falava. Mas o que nós falamos faz muita diferença, né? O que entra por nossos ouvidos muitas vezes é introjetado em nossos corações. Isso nos dá uma dificuldade muitas vezes de compreendermos o que as pessoas estão falando. Mas a tolice é muito clara nos dias de hoje, quando nós queremos superar o outro, nós queremos ser melhor do que os outros, nós queremos que a nossa ideia sobressaia, nós queremos que o nosso ponto de vista seja o melhor. E isso é um problema, sempre foi um problema na humanidade e continua até os dias de hoje. Esse texto até parece ser tirado do nosso dia cotidiano, né? Mas não é, é escrito há milhares de anos atrás. E é curioso ainda que o Salomão ele conta assim, ó, essa pessoa que está pronta, esse tolo, né, que é pronto para entrar numa briga, ele provoca essa briga, essa confusão com as suas próprias palavras. Então, nem sempre é o que a gente fala, mas como a gente fala. Eu sempre falo isso, né? Não é o que a gente fala, mas como se fala. Nós podemos falar, podemos exortar, podemos falar com as pessoas sem magoá-las, sem ofendê-las, mesmo que isso doa no seu coração. A gente tem que ver a entonação da voz, a gente tem que ver, por exemplo, se a gente está falando a verdade, a gente tem que aprender a falar, pedir sabedoria ao Senhor. O que é a tolice? O tolo exatamente é o oposto, né, do sábio.
né? O sábio, ele sabe falar, ele sabe conversar, sabe falar palavras duras. Então nós precisamos pedir a Deus um coração mais sábio, uma língua menos tola, né? Uma língua mais sábia. A Bíblia fala também, Tiago, né, fala claramente sobre que o homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então, pronto para ouvir. Nós temos que ouvir mais, falar menos. Quando a gente fala muito, né, a gente fala muito, sem muito propósito, sem muito objetivo, no meio disso gera-se problemas. Por exemplo, quando há uma confusão, uma crise, né, entre duas pessoas discutindo, seja casal, seja irmãos, seja na igreja, seja em casa, onde for, ou colegas de trabalho, é muito possível que no meio de uma discussão algumas pessoas falem realmente o que não queiram, né? Exagerem. Depois digam assim, mas não foi isso que eu quis dizer. Era isso sim que você queria dizer. Era isso que nós queríamos dizer, só que na verdade o que? Exagerou, extrapolou, né? Nós temos uma capacidade de normatizar, ou melhor, de gerar uma forma de controle da nossa mente e uma norma de princípio de moral, de ética, né? Nós vamos fazendo esse controle. Mas quando ficamos nervosos e entramos para o lado da tolice, a gente começa a falar o que não deve. A regulação do nosso controle, do nosso limite, fica quebrada. Falamos o que não devemos. Assim como uma pessoa bêbada, né, alcoolizada, fala o que quer, do jeito que quer. Às vezes uma pessoa boa, né, simples, uma pessoa humilde, mas de repente fala besteira, fala palavrões, falam coisas que estão no fundo da alma. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então cuidado com o que você está enchendo o teu coração, a tua mente. Okay? Nós precisamos ter zelo por conta disso. É interessante que também ele chama a atenção que as palavras, né, essas palavras do tolo destroem a sua própria vida, acabam destruindo a sua vida. Então muitas vezes, irmãos, é por isso que há um princípio aqui também, que ele fala mais à frente, da questão da palavra da semeadura, ou seja, eu lanço uma palavra, então eu estou semeando, e quando eu não sei o que eu estou semeando ao vento, eu estou lançando alguma coisa que será multiplicada, que crescerá, que tomará volume, assim como uma árvore, como uma planta, vai crescer e uma hora vai aparecer, uma hora essa semente vai germinar, vai crescer e vai tomar uma forma. Que semente foi essa que eu lancei? Então destrói o que? A própria vida, e o pior, não destrói a própria vida da gente, mas também a do outro. Olha só o que ele diz aqui, ó. Ele arma armadilha contra si mesmo, né? Com o que fala. Então nós somos pegos pela nossa fala. A gente tem ensinado isso aqui várias vezes, você já deve ter me ouvido falar desse altar mesmo, ministrando para os irmãos. É uma fala do pastor José Rodrigues, que não é uma fala exclusiva dele, mas que ele inclusive está transpondo isso nos seus livros, né? Mas é que sempre isso é bastante conhecido, né? Que nós somos, ele cita um outro autor que fala desse texto, não me lembro exatamente qual, mas ele diz que o que nós somos, por exemplo, escravos da palavra que foi dita, mas senhores da que não foi pronunciada, ou algo semelhante. Ou seja, aquilo que eu não falei, eu tenho controle. Então, muitas vezes, pensar em falar algo está em mim. Às vezes, pensar em responder, dar aquela resposta, né, para pisar, para humilhar, dar aquela resposta que a pessoa merece, o seu julgamento, você raciocina isso em frações de segundos, né? Eu devia responder tal pessoa porque ela realmente merece. Mas aí quando você pensa, né, pelo Espírito Santo de Deus, quando você tem um coração sábio, você fala, bem, será que vai valer a pena? Vai resolver o problema? Vai ajudar essa pessoa? Quase sempre não vai resolver nada. Quase sempre não vai ajudar a pessoa, não vai melhorar as circunstâncias. Por quê? Porque aquela pessoa é também um tolo, do outro lado, que está falando tolices, e você vai entrar no nível dela. É como você se rebaixasse para conversar com ela e trocar ideias que ela não está disposta. Eu já passei por isso várias vezes na minha vida, várias vezes, em reuniões de condomínio, em assembleia, em reunião de pastores, em reunião de igreja, em encontros, em reuniões, enfim, em todo tipo de encontro no dia a dia. E o texto fala ainda aqui assim, é mais fácil ganhar de volta a amizade de uma pessoa ofendida, né, do que uma fortaleza na guerra. O que ele está dizendo? Que é bem difícil, viu? Você reconquistar é mais fácil, não é mais difícil dizer, é mais difícil ganhar de volta a amizade de uma pessoa ofendida do que conquistar uma fortaleza na guerra. Então ele está comparando o seguinte, que numa guerra você vai e conquista uma fortaleza, mas é mais difícil você conquistar uma amizade de volta do que conquistar em uma guerra essa fortaleza. Imagine o esforço,
né, para um exército entrar e tomar uma fortaleza blindada, protegida, né? Se a gente pensa aqui na época, por exemplo, dos espanhóis, ou aqui no Brasil, no início do Brasil, com canhões, com fortalezas de pedra, tudo protegido, né, com os mosquetes, com toda a proteção, você tentar entrar nessa fortaleza, eles que é mais fácil do que você ganhar de volta uma amizade. E aí vem uma reflexão para nós: quantas amizades você já perdeu por conta de tolice, né? Quantas amizades nós perdemos por causa de nossa palavra, de nossa fala, quantas pessoas se afastam de nós, quantas pessoas têm uma impressão ruim de nós, não querem ser amigos, não querem ser nossos confidentes, não querem ouvir do Evangelho de nós, até porque não vem em nós o Evangelho, porque a nossa fala não é competente, não é condizente com o que a gente está pregando, né? Não demonstra amor, não demonstra compreensão. Então essas brigas que acontecem, e por isso a igreja do Senhor não deve haver brigas, né? Paulo fala até que é até importante que haja divisões entre vós para que os verdadeiros sejam conhecidos, né? Mas não é o ideal de Deus. Nós temos que trabalhar pelo vínculo da paz. Isso na sua casa, no ambiente de trabalho. Já pensou no ambiente de trabalho onde as pessoas realmente não estão, por exemplo, se entendendo? É necessário em algum momento o patrão chegar e falar: ou vocês resolvem, ou vou dispensar vocês, ou vou dispensar eu vou ver alguém que tem problema aqui, vou mandar embora. Então muitos crentes perdem trabalho, perdem opções na vida, não são pessoas gratas, né? Não são pessoas gratas, são pessoas não gratas, ou seja, elas não gostam de ser vistas pelas pessoas com bons olhos, não. Elas querem impor pela palavra, querem impor pela fala, pelo muito falar. Até na oração Jesus disse, né, que não é pelo muito falar que seremos ouvidos. Então nem sempre é o muito falar, às vezes é melhor a gente ouvir, guardar no nosso coração. Mas é interessante que ele chama a atenção que as brigas, elas são trancas, né, ou portas trancadas, né, que fecham a vida da pessoa para você, ou que fecham também a sua vida para outros, ou seja, a proposta é a mesma, fecham a vida para nós e para as outras pessoas. Imagine quantas pessoas você já perdeu de amizade, você não consegue mais recuperar essa amizade, né? Quantas pessoas você poderia estar chegando de repente, próximo, se aproximando, alcançando com o Evangelho, falando, né, do amor de Deus, começando a fazer um discipulado, de repente houve um desentendimento, vocês brigaram, você falou que não devia, e agora? Para reconstruir esse momento, como faz? Como fazer para reconstruir, né, essa oportunidade, esse momento? Às vezes é quase impossível. Por isso que Salomão diz que é mais fácil conquistar uma fortaleza do que essas amizades que foram desfeitas. A pessoa ofendida sempre fica com muita mágoa. E o que é pior? Se nós geramos a situação, mesmo que a intenção fosse boa, às vezes nós colocamos no coração daquela pessoa, geramos amargura, né? Quantas pessoas saem da igreja, né? Ou brigam comigo, ou com fulano, ou com cicrano, ou com alguém, mesmo com todo amor, com todo carinho, né? Algumas pessoas dizem assim: pastor, mas o senhor é muito paciente, o senhor às vezes o senhor é muito amoroso. E sendo assim, ainda tem pessoas que saem da igreja falando mal, porque eu tratei mal, coisas que eu nunca fiz, mas me acusam de fazer. Imagine se eu fizesse. Imagine você também no dia a dia. Então imaginem as possibilidades de oportunidades perdidas, né, que você jogou ao léu, que você jogou fora por falta de sabedoria, porque não soube o que falar, não soube como falar. Então, irmãos, entre falar na dúvida é igual ultrapassar na velocidade, né? E aquela placa diz assim: na dúvida não ultrapasse. Então, se você não pode ultrapassar o carro, ou não pode passar a velocidade, tem uma placa limitadora, então quando você também tiver que falar alguma coisa, evite falar. Já que você não tem controle, não tem certeza de que vai ser edificante, né, de que vai realmente edificar a pessoa, de que vai glorificar o nome do Senhor, você vai lá para Filipenses, você vai lembrar disso, né? Então você se alegra no Senhor e fala: não vou falar, vou deixar para a próxima. Isso não é acovardar-se, na verdade é buscar sabedoria. Acovardar-se é quando o nosso irmão está em pecado. Quando a pessoa está fazendo algo extremamente errado, é preciso ser advertido em amor, é preciso ser exortado em amor, né? É preciso ser, por exemplo, disciplinado em amor, e nós não fazemos. Aí é outra história. Mas na grande maioria das vezes não é o caso. Às vezes o caso é de uma conversa qualquer trivial, onde palavras não pensadas, palavras necessariamente não refletidas são lançadas e assim geram problemas. E finalmente, o Provérbios, né, de Salomão chama a atenção: nossas palavras têm poder para construir ou destruir nossa vida.
E às vezes você culpa os outros, né? Você culpa seu pai, sua mãe, você culpa uma pessoa que você de repente teve um relacionamento, seu companheiro, o fim do casamento foi por causa do outro companheiro. É interessante que sempre o outro é o culpado, né? Nunca somos nós. Raramente eu conheço alguns casos, né, de aconselhamentos conjugais que a pessoa chega e fala assim: pastor, eu fui o responsável ou a responsável pela minha separação. Mas na grande maioria das vezes as pessoas culpam o outro. É muito comum as pessoas chegarem no seu consultório, no gabinete, seja para um atendimento psicanalítico, ou seja também para, por exemplo, um atendimento pastoral, e começarem a culpar o outro, sempre lançando, projetando, né, para os outros, como mecanismo de defesa, lançando para os outros a responsabilidade, quando no fundo a falha está em nós, em si mesmo. Salomão está dizendo aqui que é destruída a própria vida, né? E aqui evidentemente que vai também destruir a vida dos outros. Uma vez que a minha vida fica destruída, como está a tua vida hoje? Você tem pensado no que você tem falado, como tem sido, por exemplo, seu testemunho lá fora, como as pessoas veem você? Você tem falado a palavra de Deus, as pessoas veem você um homem, uma mulher, um jovem íntegro, que prega a palavra, que realmente manifesta o poder de Deus? Ou você tem falado besteiras, coisas que não têm sentido, coisas que realmente se apega a detalhes, picuinhas, né? Rudimentos doutrinários que nada influenciam a vida e os relacionamentos dessas pessoas, que nada ajudam, né? Quantas vezes as pessoas, por conta de criticar uma roupa, de criticar, por exemplo, um comportamento, talvez até mesmo um piercing, uma tatuagem, um estilo de cabelo, né? De uma pessoa, afasta ela do Senhor, e ela vai culpar você, ela vai dizer: eu fui lá, Jesus, eu fui naquela igreja, mas não me aceitaram, porque me criticaram, porque eu tinha um piercing, porque eu estava usando a roupa assim. Irmãos, deixa o Espírito Santo de Deus agir nas pessoas, e no momento certo, na hora certa, com a palavra certa, vinda do Senhor, você vai poder exortar, ajudar essa pessoa. Muitas vezes a igreja, é evidente que a igreja, a gente tem padrões, né, estabelecidos, e quando as pessoas acabam congregando pelo poder do Espírito, são levadas ou trazidas pelo Espírito Santo de Deus ao nosso meio, elas acabam se encaixando ali, elas se adaptam, elas veem que aquilo que é um povo diferente, que é um povo alegre, que é um povo que se veste, né, um pouco mais decente, que evita alguns tipos de exageros, né? Hoje tem uma moda aí das pessoas extravagantes, né? Se prega como se fosse um extravagante, porque fulano foi extravagante, o apóstolo tal foi extravagante, o profeta foi extravagante. Interessante, Jesus não era extravagante, né? Jesus não era extravagante, ele era uma pessoa extremamente comum, tanto é que muitas pessoas, muitas vezes tentaram prendê-lo, e no meio do povo ele não sabia nem quem era, ele estava andando com todos juntos. Na noite que Jesus foi traído, por exemplo, por Judas, com um beijo, havia um acordo, né? Eles iriam entregar a guarda pretoriana, né? A guarda sacerdotal que iria lá para prendê-lo, não conhecia Jesus ainda totalmente, e era também de noite, então eles negociaram, pagaram as moedas de prata, né, para Judas mostrar, e a combinação era: a quem eu beijar, este é o mestre. Olha só, Jesus não era extravagante, mas ele fazia, transformava e mudava muitas coisas. Essas ideias que se têm tomado hoje, muito pautadas em programa neurolinguístico, planejamento, né? Programação neurolinguística, em psicanálise, em outras questões, tem desvirtuado o principal do Evangelho, tão simples, que Jesus cura, liberta, transforma, salva, né? Essa mensagem que nós temos que levar. E então eu quero encerrar aqui fazendo alguns desafios para você pensar. Pense numa situação em que você já experimentou o poder das palavras para o bem da sua vida, né? E compartilhe lá no grupo da igreja, né? Lembra de alguém que um dia deu um conselho para você, seu pastor, sua pastora, seu namorado, seu amigo, irmão da sua igreja? Compartilhe com a igreja o poder da palavra, como aquela palavra transformou a sua vida. Uma palavra de Deus, não uma palavra de sabedoria também, que Deus também coloca em nossos corações, palavra de sabedoria. Compartilhe lá no grupo, participe. Outra questão: por que o tolo está sempre pronto para entrar numa briga? Já parou para pensar nisso? E quando eu e você agimos como tolo, por que nós estamos querendo brigar? Será que a gente está buscando o que exatamente com isso, né? Pense nessa questão. Você já perdeu algum amigo ou alguma oportunidade de ganhar uma pessoa para Cristo por causa de boatos, por causa de fofocas? Pense nisso também, reflita.
Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar. Veja como foi a sua vida, como tem sido a sua vida, o seu falar, né? Lembrando que a gente tem que ser o quê? Pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. E faça uma lista das coisas, né? Ou de algumas coisas que podem ser destruídas pelo poder da palavra humana. Por exemplo, projetos, sonhos. Quantas vezes, né? A pessoa fala assim, você não tem futuro, você vai para o inferno, você já é um perdido, né? Será que é verdade? Nós precisamos fazer isso? Amaldiçoar a vida da pessoa nesse sentido? Não, é dizer assim, olha, só em Cristo Jesus a salvação. Você não se arrependeu, você já sabe o que vai acontecer na sua vida. A palavra diz claramente. Mas para estar na presença de Cristo, para obter salvação da sua alma, de eternidade a eternidade estar diante dele, é necessário renunciar à sua própria vida. É só anunciar o Evangelho. Anuncie o Evangelho do jeito que ele está escrito. Não precisa ser ofensivo, né? Também não precisa tampar o sol com a peneira. O nome de pecado é pecado, né? A gente, prostituição, adultério, né? Práticas homossexuais e outras tantas, é pecado, continua sendo pecado, sempre foi pecado aos olhos de Deus. Não importa o que eu penso, não importa o que você pensa, isso é um problema seu, é um problema meu. O que nós pensamos, nós vamos ser responsáveis diante de Deus, mas é o que a palavra diz. Se a palavra diz que o fofoqueiro, né, está em pecado, se a palavra diz que o mentiroso está em pecado, se a palavra diz que a pessoa que rouba está em pecado, não importa se ela é nesse caso aí que nós temos tantos escândalos, né? Não importa se está desviando dinheiro para uma verba política, se é caixa 2, caixa 3, é roubo, está roubando, está desvirtuando, está modificando as leis e vai penar, né, diante do Senhor, e vai sim ser condenado por conta dessas obras. Então nós precisamos ter essa consciência. Tudo que nós falamos, a nossa palavra tem poder. Imagine, por isso que a palavra diz, né, que a palavra de Deus, né, foi usada para realmente, a palavra, né, o verbo Deus, foi usado para construir o mundo, para criar toda a existência. Disse a Bíblia que Deus trouxe pelo poder da sua palavra. Ele disse, haja luz, né, e houve luz, né? Haja a água, né, e houve a água, e assim Deus foi construindo todas as coisas. Então, quando a gente pensa em Big Bang, alguma coisa assim, do ponto de vista da ciência, a gente lembra de Deus, eu imagino Deus abrindo a boca e falando, e as coisas acontecendo. Exatamente por isso nós temos poder, exatamente por isso que o Evangelho tem sido pregado ao mundo inteiro, exatamente por isso que eu estou aqui em frente de um celular, uma situação, pregando para praticamente ninguém aqui na minha frente, não tem ninguém, a não ser você que está aí em casa. Por isso que eu creio no poder da palavra, porque aqui eu estou recitando a palavra, estou repetindo a palavra, e é essa palavra que transforma, não é o que eu acho, não é o que eu penso, né? Eu pessoalmente, por exemplo, tenho lutado para levar a palavra do Evangelho, ajudar as pessoas. Eu tenho pacientes que são homossexuais, eu não afeto a vida deles nesse sentido, eu estou orando por eles, estou orando por pessoas que estão tendo, né, seu comportamento, como às vezes a pessoa prostitui, continuo orando por ele. Eu não estou aqui para excluir, para disciplinar ninguém naquilo que Deus não disciplinou. Cada um cuide de si mesmo. Como disse Jesus, a mulher samaritana, a mulher que foi pego, por exemplo, né, em adultério, né, ninguém te acusou, então vá e não peques mais. Essa é a proposta do Evangelho, a gente não pecar mais, mas muitas vezes a gente cai. Quando a gente cai, a gente precisa realmente recorrer ao Senhor, pedir perdão pelos nossos pecados, né? A Bíblia claramente deixa isso. O apóstolo já escreve na sua epístola, né, falando que nós temos um advogado diante de Deus. Que o desejo de Deus não é que a gente peque, mas se a gente pecar, a gente tem um advogado que é Cristo Jesus. Clame a Cristo Jesus. Se você pecou, tem pecado com as suas palavras, contra a sua igreja, contra o seu irmão, contra a sua irmã sanguínea, né? Se tem tido conflitos na família, se é contra o seu namorado, namorada, ou no trabalho, se há um ambiente onde a palavra está pesando muito, comece a clamar ao Senhor e declarar o contrário. Vai mudar, porque o meu comportamento mudou. E isso você vai proferir, vai trazer existência. Assim como Deus criou todas as coisas, você vai criar um ambiente diferente pelo poder da palavra que há em Cristo Jesus. Deus te abençoe nessa manhã. Eu quero orar pelos irmãos. Quando eu fico aqui olhando para o templo, né, com os nomes daqui, eu fico lembrando de alguns irmãos anciãos, alguns irmãos anciãos e anciãs, muitas pessoas que não tão cedo poderão estar aqui conosco
pelo critério, nós vamos estar orando para que Deus abençoe a nossa nação, nos livre logo dessa pandemia, para que a gente possa retomar aí as condições, que abençoe o nosso ambiente político, né, que está muito difícil, abençoe, porque nós temos hoje a liberdade ainda, temos liberdade, por exemplo, de gravar isso aqui, transmitir ao vivo, mas tudo isso está sendo buscado, de alguma forma estão querendo cercear. Vamos orar então pela nossa nação, pelos enfermos, pelos idosos, pela igreja, né, de um modo geral, por sua vida, para que você seja realmente guardado e abençoado pelo Senhor. Amém? Querido Deus, eu quero entregar nesse momento todos aqueles que nos ouvem, seja o irmão mais idoso, aquela irmã mais idosa, seja aqueles jovens, crianças, jovens casais, o irmão maduro, o crente, servo do Senhor Jesus, aquele que está afastado, aquele que está frio na fé, não importa, Pai. Que a Tua palavra, Deus, anunciada e o poder dessa palavra possa influenciar as vidas, Pai, que estão nos ouvindo nesse momento, onde quer que seja, aqui em Brasília, fora do país, não importa. Queremos entregar, ó Pai, inclusive nossa nação nesse momento, para que haja cura, para que haja, Deus, desfazer, Pai, desse plano satânico através dessa pandemia, para que, ó Deus, os projetos do Senhor, sobretudo, se sobressaiam aos projetos que têm em andamento, que o Teu povo, ó Deus, se fortaleça, não se enfraqueça, aumente a sua fé e não diminua, mas que possa haver realmente força, fé da Tua parte a respeito do Teu povo, no coração do Teu povo, para que nós sejamos verdadeiramente, ó Deus, fortalecidos na força que há no Teu poder, no poder do Evangelho, no poder da Tua palavra, na Tua presença em nós. Eu quero ministrar cura, restauração nessa manhã, a todos aqueles que estão passando mal, ó Deus, que estão sendo afetados por enfermidades. Eu declaro agora cancelada essa enfermidade, o efeito dessa enfermidade, o sintoma dessa enfermidade. Eu oro crendo no poder da oração e ministro, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, a cura, ó Deus, o restabelecimento, Pai, em nome de Jesus, sobretudo nos corações feridos, onde há mágoas, tristeza, pessoas que têm falhado, ó Pai, com relação, ó Deus, a sua forma de falar, a sua maneira de falar, que venha sobre eles, ó Deus, dias diferentes, que o Senhor dê sabedoria, para que, ó Deus, em tempos de necessidade, tão desesperadores e difíceis como estamos passando, o Teu povo possa ter sabedoria para falar do Evangelho, não se calar, não se omitir, mas falar e falar com sabedoria, para levar outras pessoas à salvação, ao arrependimento e à vida eterna. Recebe nossa alegria, dá-nos um dia na Tua presença, cheios da alegria que vem do Senhor. Abençoa cada ouvinte, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você. Até amanhã, nesse mesmo horário, 9h30, estaremos aqui de volta. Agradecer aqui, deixa eu ver se eu consigo ver. Irmã Rai, que prazer. Irmão Paulo Henrique, irmã Carla, quem mais? Rosângela, Edirley, Nonato, Nilza, quem mais aqui? Outra mais, Carla, Paulo Henrique, Edirley, ok, irmãos, Luana, Edirley, Nivalter, pastor Nivalter, né? Deixa eu ver aqui, muita gente aqui, graças a Deus, que coisa bonita, né? Samuel Araújo, Cibele Muniz, quem mais aqui? Pastora Delma, deixa eu acenar para vocês aqui, irmã Cleide, Frank Brandim, ok, também Pastor Ramão, seja bem-vindo, pastor, Deus abençoe. Cida, irmã Cida, irmão Antônio Ezequias, pastor Nivalter, quem mais? Aqui, muito bem, Edirley, Lúcia Vidal, Glacileia, muito bom, que bênção. Glacileia, volta para casa, menina. Paulo Henrique, Carla, quem mais? Irmã Nilza, Nonato, irmã Rai de novo, Rosângela, ok. Deus abençoe a todos. Você tenha um dia cheio da presença de Deus. Busque a Deus nesse momento, Ele está pronto para te servir. Shalom Adonai, até amanhã.